Você já parou para pensar no que realmente está por trás do carnaval? Não estou falando de fantasia, música e dança. Estou falando do mundo espiritual, porque enquanto muitos enxergam apenas uma festa, a Bíblia revela algo muito mais profundo. O carnaval é chamado de festa da carne. E a pergunta é: o que a Bíblia diz sobre viver segundo a carne? Em Gálatas 5, o apóstolo Paulo escreve algo que deveria nos fazer refletir seriamente. As obras da carne são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas. E os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Perceba uma coisa: Paulo não está falando de um evento específico. Ele está falando de um estilo de vida governado pelos desejos da carne. E o carnaval, historicamente e culturalmente, sempre exaltou exatamente isso: excessos, sensualidade, embriaguez e libertinagem. Agora pense comigo: se a carne luta contra o espírito, menos como o próprio texto diz, menos que tipo de atmosfera espiritual é criada quando milhões de pessoas se entregam conscientemente aos desejos da carne ao mesmo tempo? A Bíblia diz em Efésios 6 que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Isso significa que toda manifestação coletiva de pecado fortalece ambientes espirituais. E aqui está o ponto mais importante: o problema não é a música, não é a dança, não é a cultura em si. O problema é quando algo se torna um incentivo ao pecado. Romanos 13,14 diz: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não deis lugar à carne no tocante às suas concupiscências. Não dar lugar. Carnaval significa literalmente adeus à carne em sua origem histórica, marcando um período antes da Quaresma. Mas na prática moderna, ele se tornou exatamente o contrário: uma celebração intensa da carne. E aqui entra uma reflexão profunda. Você percebe como o mundo normalizou aquilo que a Bíblia chama de obras da carne? O que antes era considerado pecado, hoje é tratado como diversão. O que antes gerava temor, hoje gera likes. Mas o Espírito Santo continua sendo santo. Deus não mudou. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, se ele não mudou, o padrão também não mudou. Agora, antes que alguém pense que isso é sobre condenar pessoas, não é. É sobre despertar. Todos nós lutamos contra a carne. Todos. A diferença está em alimentar ou crucificar. Gálatas 5:24 diz que os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Crucificar dói. Negar a si mesmo dói. Jesus disse: tome a sua cruz e siga. O Evangelho nunca foi sobre agradar a carne. Sempre foi sobre transformar o coração. Agora deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Você acha que tudo o que é popular agrada a Deus? Nos dias de Noé, a maioria estava errada. Nos dias de Sodoma, a maioria estava errada. Nos dias de Jesus, a maioria gritou: crucifica-o. Quantidade nunca foi sinônimo de verdade. E aqui entra algo muito sério. João 2:16. Porque tudo o que há no mundo, menos a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai. Perceba como o texto separa claramente o sistema do mundo da vontade de Deus. O carnaval, como manifestação moderna, se encaixa exatamente nessa tríade.
desejo da carne, desejo dos olhos e exaltação do ego, corpos exibidos, ao nível de propósito. Mas a Bíblia diz que o propósito do ser humano não é viver para satisfazer impulsos. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. E aqui está o contraste. Durante o carnaval, muitos vivem alguns dias de euforia, mas depois vem o vazio. A culpa, a ressaca emocional, porque prazer momentâneo nunca foi capaz de preencher o vazio eterno que existe na alma. Somente Deus preenche. E talvez você esteja assistindo isso e pensando, mas eu só vou para curtir. Eu entendo. Mas deixa eu te mostrar algo. 1 Coríntios 10:23 diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Não é sobre poder, é sobre discernimento. Pergunte a si mesmo: isso fortalece meu espírito ou fortalece minha carne? Isso me aproxima de Deus ou me deixa espiritualmente mais sensível ao pecado? Porque cada escolha alimenta algo dentro de você. Ou você alimenta o espírito, ou você alimenta a carne. E aquilo que você alimenta cresce. Agora, uma coisa importante: Deus não te chama para viver isolado do mundo, mas para não ser moldado por ele. Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com este século. Não se conforme, não entre no padrão automático. O verdadeiro avivamento começa quando alguém decide nadar contra a corrente. E talvez hoje Deus esteja te chamando para isso. Não por medo, não por religiosidade, porque quando você entende quem é em Cristo, você não troca identidade por momentos passageiros. Você não troca propósito por prazer temporário. Você não troca eternidade por alguns dias. Agora eu quero falar diretamente com você. Se você sente que Deus está te despertando, não ignore essa voz. O Espírito Santo convence, mas não força. Talvez seja a hora de reavaliar suas escolhas. Talvez seja a hora de buscar algo mais profundo. Porque enquanto o mundo celebra a carne, Deus continua chamando para o espírito. E no final das contas, tudo se resume a isso: vida ou morte, espírito ou carne, eternidade ou momento. A decisão é pessoal, mas a consequência também é. Se essa mensagem falou com você, comenta aqui embaixo. Eu escolho o Espírito e compartilha esse vídeo com alguém que precisa refletir sobre isso. Porque às vezes, o que o mundo chama de festa, o céu chama de alerta. E talvez esse seja o momento de você escolher de que lado quer estar.